Vamos estudar a palavra do nosso Deus nessa manhã. Eu vou dar sequência aí ao estudo da nossa classe da mocidade, mas é um estudo muito pertinente para a igreja toda. A gente tem seguido aí uma linha de estudos a respeito do evangelho contemporâneo que a gente tem visto aí, principalmente em relação às redes sociais. O tema das lições tem sido o evangelho segundo as redes sociais. Um evangelho mais líquido, um evangelho mais raso, um evangelho mais fácil, muitas vezes, de ser entendido. E eu tenho certeza que você, em algum momento aí passando, seja jovem ou não tão jovem assim, você tem contato com as redes sociais. E em algum momento você já viu algum tipo de mensagem positiva, algum tipo de mensagem que trouxesse aí, aparentemente, uma palavra de Deus para o nosso coração, mas quando a gente vai averiguar um pouquinho mais, e talvez se você mande para o seu pastor e pergunte, pastor, o que o senhor acha disso aqui? Talvez ele vai falar assim, meu irmão, isso não é muito bom ou não. E a gente tem estudado ao longo de vários domingos já, a respeito disso, de como nós cristãos temos nos portado diante desse evangelho líquido, diluído, raso, superficial, que as redes sociais têm nos apresentado. Um evangelho muito positivo, um evangelho onde o ser humano é sempre colocado no centro de todas as coisas e que nós muitas vezes temos consumido esse tipo de evangelho. Por vezes eu já vi pessoas dentro da igreja com frases, com pensamentos de acordo com esse evangelho que a gente vê aí vagando pelas redes sociais, pela internet afora, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas também a gente vai ver que isso não é de hoje, tá bom? Não é de agora, não é. Isso acontece desde que o pecado entrou no mundo. Essa questão da gente querer sempre negociar princípios e valores com Deus. E eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, lá em Gênesis capítulo 11. Isso, Mariana, obrigado, Mariana. Mariana, estamos juntos, viu? É você que está aí comigo hoje. Eu não vou ler todo, a gente se abaixando lá. O nosso estudo vai ser baseado em toda essa passagem da Torre de Babel, história muito conhecida por todos nós, principalmente se você, assim como eu, cresceu na igreja. Você ouve essa história desde lá da época do berçário, estrelinha e aí por aí vai, né? Mas a gente vai tentar tirar algumas lições dessa história e algumas questões que se assemelham ao estilo de vida nosso hoje e principalmente a esse evangelho diluído que a gente vê aí nas redes sociais. O tema da nossa lição hoje é proibido proibir. A gente vive um contexto muito assim hoje. Vivemos dias onde é proibido dizer que algo é errado. Você, como cristão, talvez já deve ter se pego aí nessa situação. Coisas que a palavra de Deus identifica como pecado claramente e que nós não podemos falar que é errado, que é pecado, porque é um absurdo falar isso. Nós vamos ser acusados de preconceito e tantas outras coisas por aí afora. Nós vivemos um momento da história, como acho que nunca antes existiu, onde realmente é proibido proibir. E a gente vê que o evangelho de Deus, ele sempre vai nos dizer não. Como eu falei no início, na introdução, a gente vive nas redes sociais um evangelho muito raso e muito permissivo. Você pode fazer o que você quiser, você pode ser quem você quiser, você pode ir aonde você quiser, você pode fazer do jeito que você quiser fazer, desde que você se sinta bem. Desde que você se sinta bem. É um evangelho muito permissivo, né? Tem a frase que ronda aí também as redes sociais. Não é pecado se te faz feliz. Isso é um grande perigo, isso é uma grande armadilha de Satanás, porque sim, tem muita coisa que nos faz bem, que nos satisfaz, entre aspas, momentaneamente, claro, que nos traz prazer, mas que não nos fazem feliz, que não nos levam à vida, como a gente acabou de cantar aqui, a Cristo Jesus, que é a nossa vida. Tem muita coisa que o nosso coração gosta, mas que desagrada a Deus e que não nos traz paz e felicidade.
Jeremias diz que o nosso coração ele é o quê? Enganoso. Então, se eu for seguir o meu coração, não, segue o seu coração, sinta-se feliz, sinta-se bem, está tudo certo. Não vai dar tão certo assim como a gente imagina. Tá ok? Mas vamos ler aqui um pouquinho até o verso 9, tá bom? Eu convido você a acompanhar aí comigo na sua Bíblia. Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9, diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo o tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós te agradecemos pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. E pedimos a Tua direção, Senhor, nessa manhã, que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor me use como instrumento Teu para falar ao coração do Teu povo de maneira poderosa, de maneira viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, né, proibido, proibir, ela é um definidor claro da nossa sociedade atual. Como eu já falei para vocês, a gente vive uma sociedade onde a gente não pode proibir nada e em contrapartida, claro, como resultado disso, tudo é muito permissivo, tudo é muito liberado, tudo é muito tranquilo, você pode fazer o que você quiser. E a gente vê que desde os primórdios da humanidade, desde o momento em que o pecado entrou no mundo, o homem vive buscando autonomia e liberdade. O grande problema é que nós confundimos liberdade com, posso dizer, libertinagem, ou então eu poder fazer o que eu bem quero. E a gente entende que não é bem assim. A gente sabe que liberdade não é eu poder fazer simplesmente tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero e como eu quero. Adão e Eva, por exemplo, romperam com o Criador porque quiseram viver do jeito deles. Aquele momento ali em que houve a queda, aquilo foi um ato de rebelião do homem e da mulher em querer ser independentes. Ali a gente já começou a ver o início dessa independência, desse querer fazer do meu jeito. Não, eu quero fazer assim, pronto, acabou. Deus havia deixado muito claro que era para fazer de outra maneira, não comer do fruto. Eles podiam comer de das árvores todas que estavam ali, de tudo que havia no jardim, menos daquela bendita árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi bem nela que eles foram. Então ali a gente já vê essa coisa do ser humano querer ser independente. Pode passar, Mariana? Esse episódio da Torre de Babel, sim, Agostinho, ele fala para nós no seu livro A Cidade de Deus, esse livro que vocês estão vendo aí, ele conta mais ou menos um pouco sobre a história da Torre de Babel, e ele coloca duas cidades: a cidade perfeita, a cidade que era governada pelo próprio Deus, que as leis eram regidas pelo próprio Deus, uma cidade teocêntrica, as leis eram teocêntricas, vamos dizer assim. Em contrapartida, ele nos apresenta a cidade dos homens, que era muito inspirada no que aconteceu com Babel, um povo que queria independência, um povo que queria fazer as coisas do seu próprio jeito e que não aceitava
proibições, não aceitavam o não de Deus. E como a gente não gosta de ouvir não, né? Abrindo um parênteses aqui rapidinho. A gente não gosta de ouvir não. Quem tem criança aí em casa, fala não para o seu filho, para você ver. Ele vai dar birra, vai chorar, vai achar ruim. E a gente também, né? Quando a gente recebe um não de algo que a gente quer muito, é muito desagradável ouvir não. Porque o ser humano não gosta de ser proibido. A gente gosta de poder fazer o que a gente quer fazer. Mas também a gente pode pensar que se Deus já tivesse permitido a gente fazer tudo que a gente quis fazer ao longo da nossa vida, talvez a gente não estaria aqui hoje, né? Se eu olho para a minha história e vejo, se Deus tivesse dito sim para tudo que eu pedi para Ele, possivelmente eu não estaria aqui hoje. E eu creio que com você também deva ser mais ou menos parecido, do mesmo jeito aí. Ainda bem que Deus diz os nãos dele para nós. Se eu dissesse sim para minha filha em tudo que ela quer fazer, talvez ela não estaria aqui mais hoje também. Então é assim que a gente precisa encarar os nãos de Deus. E aí Agostinho ele vai colocar esse contraponto entre a cidade de Deus, onde as pessoas acatam os nãos de Deus, as proibições, mas também as permissões de Deus, e passam a viver de acordo com os mandamentos e os preceitos do Criador, e apresenta a cidade dos homens, que é uma cidade controlada, governada e guiada pelo próprio eu. Os homens fazem as suas leis do jeito que bem entendem, do jeito que bem querem, sem dar a menor importância para Deus. Então a primeira coisa que a gente vê nessa história é a respeito de um projeto da liberdade humana. Aqui, os moradores de Babel estavam em busca dessa liberdade. E o Evangelho, segundo as redes sociais, ele vai nos apresentar isso. Ele vai nos apresentar um desejo de ser livre em todo o tempo. Se você olhar aí para a mídia, para as redes sociais, na sua televisão, rádio, onde quer que você vá olhar em termos de mídia, você vai ver que a busca incessante do ser humano é por liberdade, felicidade, paz interior. Coisas que a gente só consegue alcançar em Cristo Jesus. E aí o ser humano continua buscando as coisas que só Jesus pode suprir em outros lugares, e o profundo e o vazio do coração vai ficando cada vez maior, cada vez mais intenso. A gente vê as pessoas buscando liberdade, 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 liberdade. Mas o que é liberdade? Não sei se você já parou para pensar sobre isso na sua vida. O que é liberdade para você? Para muitos, liberdade é eu poder fazer o que eu bem entendo, do jeito que eu quero. Ai, que bom, sou livre para fazer o que eu quiser, não tem ninguém mandando em mim mais, não tem ninguém controlando o que eu devo ou não devo fazer. Volto a usar o exemplo dos pais aí, que é algo que está bem próximo de mim, minha vivência diária aí. Você, pai, se você fosse deixar seu filho ser livre, ele ia pagar um preço muito, muito alto por isso, e você também como pai. Então, liberdade nem sempre significa fazer o que se quer fazer, mas liberdade significa ter uma vida prazerosa e saudável. E muitas vezes uma liberdade sadia requer algumas proibições também. Então, primeira coisa que a gente vê aqui em Babel: Deus não tem voz e nem vez. Versículos 1 e 2 diz assim: em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Há algo muito importante nessa expressão, saindo do Oriente. O Oriente era a localização do Jardim do Éden, e Deus expulsou Adão e Eva de lá e colocou guardas angelicais para que protegessem aquela localização, né, do lado do Oriente do jardim. Sair do Oriente possivelmente tem um sentido metafórico aqui nesse texto, de sair da presença de Deus, de deixar Deus de lado, deixar de ver Deus como meu conselheiro, como meu guia, como meu juiz, como aquele que rege, o regente das nossas vidas, e passar a fazer as coisas da minha própria maneira, do jeito que eu bem entendo, do jeito que eu quero. E aqui eles chegam num ponto, a própria decisão realmente de construir todo aquele monumento, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso, traz uma ideia de que eles não queriam
Deus ali no negócio. A gente não precisa de Deus. Deus não tem voz, Deus não tem vez. A gente não precisa desse Deus para sobreviver, para existir, para viver, para ser feliz. A gente quer viver a nossa liberdade, a nossa felicidade, sem um Deus se intrometendo em tudo que a gente vai falar, fazer ou pensar. Parece com alguma cultura que a gente conhece? É parecido com uma cultura que a gente vê por aí, redes sociais, mídias sociais, televisão, mídia como um todo. A gente vive um contexto onde as pessoas não querem que Deus exista. Nossa, como seria bom se Deus deixasse de existir. Alguém que deixasse de mandar na minha vida, alguém que deixasse de dizer o que eu posso, o que eu não posso fazer, e eu poder viver minha vida do jeito que eu bem entendo. E a gente sabe muito bem que muitas das nossas leis civis são baseadas em escritos bíblicos, né? Até a questão de crimes, por exemplo. Matar é um crime porque a gente entende que é errado matar. Mas quem instituiu que é errado matar? A palavra de Deus, o próprio Deus. Então, a gente vê que ainda por mais que fulano não acredite em Deus, não seja cristão, ele ainda vive num contexto regido por algumas leis que são baseadas nas Escrituras. Mas como seria bom se esse Deus não existisse? Como seria bom eu poder fazer o que eu quero sem prestar conta para ninguém? Era esse o pensamento desses homens e mulheres aqui do contexto de Gênesis 11. O versículo 3 e 4 vai dizer assim, ó: disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope tope, né? É tope mesmo, viu, gente? É tope. A gente sempre acha que é topo, né? Mas é tope. O tope chegue até aos céus. A humanidade se une aqui. Vinde, vamos fazer para nós, do nosso jeito, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente bem entende, sem perguntar se é a vontade de Deus ou não. E a gente vive um contexto muito parecido. E aí, entrando claramente aí no contexto que a gente tem estudado com os nossos jovens, a respeito de redes sociais, a rede social vai sempre mostrar isso para você. Você é o centro, e às vezes até mensagens que parecem ser cristãs e na verdade não são. Falando que você é o centro de Deus, que Deus vive a vida dele em função de você, que Deus te criou para ser estrela, para brilhar, para aparecer e tudo mais, colocando sempre o homem no centro e Deus como um amuleto, como um objeto a ser usado por nós para chegarmos a algum lugar. E não é assim que funciona. A gente vive uma cultura egocêntrica, que coloca o eu sempre em primeiro lugar. E isso tem chegado para dentro da igreja. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Quantas coisas a gente faz sem buscar saber se é da vontade de Deus fazer. Ah, pastor, mas o senhor está falando então de revelação, igual o povo das outras igrejas aí? Não estou falando disso não. A palavra de Deus está aqui, ela é a nossa revelação especial, é nela que a gente precisa buscar saber qual é a vontade de Deus ou não. Tudo que a gente precisa saber está aqui, na palavra de Deus. Então, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, poxa, o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso aqui que eu estou pensando em fazer? Essa é a nossa postura. Mas a gente vive um contexto onde as pessoas estão nem aí para a Escritura Sagrada. Eu vou procurar o fulano, o ciclano, o beltrano, ou às vezes até eu mesmo, para tomar minhas decisões, mas a palavra de Deus, ela não tem voz e nem vez. Muito cuidado com isso, ok? A humanidade, então, aqui se une e a gente vê que o nós, o façamos para nós, para a gente poder construir, em momento algum isso inclui Deus no negócio. Ele não é consultado, não se fala nele, ele não é sequer mencionado aqui no negócio. Os habitantes de Babel são independentes e eles estão acima de qualquer coisa. Não precisam de Deus.
No 5º século, pode passar aí para nós, Protágoras, esse homem bonito aí que vocês estão vendo, ele disse o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, qual é o padrão moral, legal, ou padrão qualquer que existe? O homem. Você é a medida de todas as coisas. Você é o seu padrão. Se você acha que está certo, está certo. Se você acha que está errado, está errado. Você é o seu padrão. Mas isso torna a discussão bastante relativa, não é? Porque o que é certo para mim pode ser errado para Sandra, por exemplo. O que é certo para Sandra pode ser errado para Laís. E assim por diante. E aí causam uma bagunça danada que a gente vê aí na nossa cultura atual, muito relativista, muito subjetivista, onde cada um tem a sua própria verdade e não existe mais uma medida suprema para todas as coisas, uma medida absoluta para todas as coisas. Mas cada um é a sua própria medida. Já um pouquinho mais para frente, um pouquinho não, bastante mais para frente, René Descartes, esse homem bonito aí também, o nariz dele é um pouquinho parecido com o meu. Ele disse: penso, logo existo. E ele também tinha ele é o autor dessa frase muito famosa por todos, a gente conhece. Se você não estudou a fundo filosofia, essa frase pelo menos você já escutou em algum lugar, né? Penso, logo existo. E ele defendia que as velhas certezas baseadas na autoridade da Bíblia deviam ser deixadas de lado. Ele entendia que os nossos pensamentos, as nossas ideias, aquilo que a gente tem como padrão é que tem que ser verdade, é que tem que ser moral, é que tem que ser absoluto. O que a Bíblia diz que é verdade, que é princípio de vida, isso aí, lá em 1650, vou pegar o ano que ele morreu. Isso já era discutido, se a Bíblia já estava velha ou não. Imagina hoje, em 2022, e a gente vive isso na nossa cultura. Discussões a respeito da Bíblia ter que ser atualizada, da Bíblia ter que ser modificada. A Bíblia contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus. Discussões como essas são discussões completamente diabólicas mesmo, assim. Não tem outra palavra para isso. É o diabo realmente tentando minimizar a espada que nós temos, que é a palavra de Deus. A nossa arma mais letal contra ele, né? E ele quer destruir, ele quer acabar com a palavra de Deus, isso é um fato. E aí levantam-se discussões como essa para que o homem passe a ser o centro, para que o homem passe a direcionar o que ele pode ou não fazer, o que ele quer ou não fazer, e isso passa a ser uma norma, certo? E aí a gente segue um pouquinho falando aí sobre a Torre de Babel. A gente vê que outra coisa que a gente aprende nessa lição é uma insubmissão deliberada. Então, primeira coisa, naquela cultura e que está presente na nossa cultura hoje também é: Deus não tem voz, Deus não tem vez. Segunda coisa, uma insubmissão deliberada. Não há a submissão a alguém, não há aquela paz, vamos dizer assim, em ser comandado, direcionado por alguém. Conhecem uma geração assim? Uma geração que não sabe ouvir não? Uma geração... Há pouco tempo eu vi nas redes sociais também, essa semana ainda, uma funcionária de uma loja que foi demitida. Talvez vocês devam ter visto isso também. E saiu quebrando a loja inteira quando foi demitida. Ela saiu quebrando a loja inteira. O patrão falou: olha, não dá mais, você vai ter que ser mandado embora e tal. E ela saiu quebrando tudo. Era uma loja, provavelmente era um supermercado, porque ela estava bem na seção de bebidas, derrubando tudo, assim, ó, pá, e gritando, histérica. Uma geração que não sabe ouvir não. Uma geração insubmissa. Uma geração que não consegue lidar com a informação de ser mandado embora do emprego. E agora, o que eu vou fazer? Parece que o chão dessa geração é muito, muito fininho, que qualquer coisa ele já abre, né? A galera ali dos anos 80 para trás, eu vou colocar 90 porque eu sou 90, tá? Dos anos 90 para trás, é uma galera que o nosso chão parecia que era o mais firme, demorava um pouquinho mais para abrir.
e a gente parece que perdeu o rumo das coisas. Mas essa geração atual, parece que qualquer coisa que acontece é o fim. O namorado termina com a namorada, pronto, já vai lá e mata. Coisas assustadoras, coisas escabrosas que a gente tem visto, por uma questão de insubmissão. Eu não aceito ouvir não. Eu não posso ouvir não. Há muito tempo atrás, uma mãe chegou para mim e falou assim, eu estou educando a nossa filha para ela não ouvir não. A gente dá as ordens para ela, mas sem precisar falar não, porque o não é uma palavra muito dura. Muito dura. Então ela subiu aqui, ela vai cair. Em vez de eu falar, filha, não suba, ela fala, filha, desce daí, porque se você continuar em cima, você vai cair, vai se machucar. Mas eu não falo não. Eu falei, oi? Falei, como que você vai ensinar os 10 mandamentos para sua filha, então? Que é não matarás, não adulterarás, não furtarás. É não o tempo todo. O Evangelho nos diz não o tempo todo. Que a gente não pode seguir a nossa própria vontade, sim a vontade de Deus. E aí cria-se uma geração que não sabe ouvir um não. O versículo 4 vai dizer assim, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Deus deu ordem a Adão e Eva para que se espalhassem pela terra e povoassem o planeta. O mesmo ele fez com Noé, e essa norma era a parte fundamental da aliança de Deus com eles. Mas você já parou para pensar o que significa autonomia? Passa aí para nós. Autonomia vem aí, desses dois termos aí. Auto vem de próprio, autoestima, né? Minha autoestima, minha estima própria. Uma baixa autoestima, não está errado, viu? Você falar que você tem uma baixa autoestima ou uma alta autoestima, porque o alto de autoestima vem de próprio, meu. Nomos vem de norma, a minha própria norma. Autonomia significa que eu vou viver do meu jeito, as minhas próprias normas. Todo adolescente sonha em chegar nos 18 e ter a sua autonomia, né? Grande engano. Eu sonhava com isso também. Mas aí você chega nos 18, você tem que trabalhar, e você tem que prestar conta para o seu chefe, você tem que pagar água, luz, internet, gás, que está caro demais, inclusive. Não tem como você fazer o que você quiser com a sua vida, com o seu dinheiro. Você sempre vai ter que prestar contas a alguém. E é isso que está deixando a nossa geração enlouquecida. Porque nós vivemos num mundo onde eu sempre vou ter que prestar contas para alguém. Eu não consigo viver a minha autonomia 100%. Não dá. Eu tenho que prestar conta para o meu chefe, eu tenho que prestar conta para o meu esposo, para a minha esposa, até para os meus filhos também, porque como pai, como mãe, eu tenho meus deveres também para com eles. Para o meu pai, para a minha mãe, eu tenho que prestar conta também, mesmo depois de casado, porque eu não posso sair aí fazendo qualquer coisa. Existem aí os padrões e os limites também para tudo isso. Não dá, a gente não vai conseguir viver uma autonomia 100% como a geração atual deseja. E a Torre de Babel retrata exatamente isso, o ser humano mais uma vez se opondo ao Deus que disse para que eles vivessem de acordo com a vontade dele. Esse projeto de construção é um ato de insubmissão deliberada. Deus falou, olha, vocês vão viver... Pode voltar aí, Mariana. Isso, obrigado. Vocês vão viver assim, 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 assim. E numa atitude de, não, a gente não vai viver desse jeito. Eu vou fazer do meu jeito, pronto, e acabou. Eles, nessa atitude insubmissa, começam a construir essa torre, né? Estamos falando de descendentes de Noé, um homem íntegro, justo, correto, que amava a Deus. Esse dia eu estava ouvindo com a Débora a musiquinha. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Um homem justo, bom, que andava com Deus, como a própria palavra diz. E aí a gente vê uma geração como essa, vindo logo depois dele, tão cruel, tão insubmissa dessa maneira. Mas não pense que eles acordaram de um dia para o outro e falaram assim, a partir de hoje a gente vai ser insubmisso. A partir de hoje a gente não segue mais nada do que Deus está falando. Beleza? Todo mundo combinado? Fechou. Então, vamos lá. Vamos viver do nosso jeito agora. Não, não é assim que funciona. A insubmissão, esse comportamento, ele é
gradativo. É a cultura que vai mudando alguns conceitos pequenos, pouco a pouco, e vai tornando aquilo natural para a gente. E a nossa cultura tem feito isso de uma maneira excepcional. Aos poucos, em cada filme, desenho, novela, seriado, banner da cidade, né, outdoors, propagandas, você vê uma coisinha sendo, uma norma de Deus sendo desconstruída, que é a palavra que eles gostam de falar, né? Desconstrói aqui, desconstrói ali. E aquilo, principalmente para as nossas crianças, talvez para nós nem tanto. Talvez a gente ainda tenha um pouco, porque fomos criados em uma outra época, mas para as nossas crianças aquilo é muito natural. Não pense que essa insubmissão ela chega de um dia para o outro. Ela é gradativa e a dureza do coração é parte de um processo. Paulo fala isso para nós lá em 1 Timóteo 4:2. Abre lá comigo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo vai dizer assim, ó: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Paulo aqui usa um termo que traz a ideia de dureza, cauterizar mesmo, é algo anestesiado, algo que você pode bater que não vai sentir dor mais, não sente mais nada, é algo duro, igual pedra, igual mármore. Mas isso não acontece, como eu falei, de uma hora para outra. O nosso coração ele vai se tornando insensível com o passar do tempo. É um processo, ter a consciência cauterizada é o resultado de uma insubmissão contínua. Eu faço do meu jeito uma coisinha aqui, quando eu vejo já estou fazendo 2, 3, 4, 5. Quando eu acordo eu já estou vivendo a minha vida do meu próprio jeito, sem querer saber o que Deus tem para me dizer ou não. Então vigie o seu coração também, crente em Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, igreja. Vigie o seu coração, tá? Porque a gente pode com certeza cair nesse grande erro de ter o nosso coração cauterizado também. Às vezes eu posso estar aqui dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, balançando a cabeça que sim para o que o pastor está falando, mas com o coração duro, com o coração insubmisso, com um coração que não faz a vontade de Deus. Às vezes eu posso estar aqui dentro da igreja, exercendo o ministério. Às vezes eu posso ser pastor com um coração insubmisso. Então a gente precisa vigiar muito o nosso coração. Porque isso é muito fácil. Como a gente tem visto aí ao longo do estudo de hoje, acontece desde o Éden até os nossos dias. O desejo do homem de viver segundo as suas próprias vontades. E a gente precisa vigiar o nosso coração. A gente não está isento disso, não. Pelo contrário. Tá certo? Quando nós permanecemos no erro, a nossa mente começa a se tornar moralmente insensível. E isso tem relação aos nossos pecados também. Sabe aquele pecado que você insiste em pedir perdão para Deus? Toda vez é Ele que você pede perdão. Toda vez, Deus, oi Deus, sou eu de novo, pedindo perdão pelo mesmo erro. Cuidado, porque a insistência nesse erro pode cauterizar o seu coração. No começo você reconhecia como pecado, depois aquilo vai se tornando, não é tão pecado assim. Depois se torna algo normal. Não, isso é normal, todo mundo faz. E quando você vê, você está completamente distante de Deus. Cuidado. Terceira coisa que a gente vê aqui nessa história, que dá para a gente fazer um link gigante com a nossa cultura atual, é o eu usurpa o lugar de Deus. Lá no versículo 4 eles dizem assim: disseram, vinde, edifiquemos, façamos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue, tope, viu gente, gravem isso, chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome tem que ser célebre, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual o objetivo de uma torre? Naquele contexto ali, uma torre ela era construída para proteger a cidade dos inimigos, era um contexto de guerra, os inimigos se aproximando, então eles poderiam enxergar os inimigos de longe. Mas não havia inimigos nesse contexto aqui. Então, qual era o objetivo dessa
torre. Alguns acreditam que se tratava de uma torre muito comum na região da Mesopotâmia, conhecida como zigurate. Coloca aí para nós. Isso, obrigado, minha querida Mariana. Do lado de cá eu coloquei os desenhos, as plantas, o desenho dela. E do lado de cá, do seu lado direito, tem ela numa foto original, real, oficial, em algum lugar lá da Mesopotâmia. Era uma forma de templo criada pelos sumérios e era uma grande escada pela qual eles acreditavam que os deuses faziam conexão com os homens. Então era uma cultura bem pagã mesmo. Era uma torre que era criada para que os deuses pudessem ter contato com os homens, por isso que tinha aquelas escadas. Provavelmente a torre era bem parecida com isso aí que a gente está vendo. Alguns estudiosos aí da arqueologia bíblica alegam isso. Mas o intuito deles não era que Deus se chegasse até eles, porque Deus já estava no meio do povo. Deus já falava com o povo, Deus já direcionava o povo, Deus já conduzia o povo. O intuito deles era brilhar. Nós vamos ser célebres. As pessoas vão olhar para nós e falar: eles construíram a torre que chegou até Deus. Eles foram até Deus. Deus não veio até eles. Eles é que foram até Deus. Nós vamos fazer o nosso nome grande, forte, poderoso. E o nosso objetivo como seres humanos é dar toda a glória a Deus. A única pergunta que acho que a gente sabe de cor com resposta é a primeira do catecismo, né? Qual é o fim principal do homem? Ih, falhou, hein? Falhou. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutar da presença dEle para sempre. Nós vivemos, nós existimos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E o que esse povo estava fazendo aqui era algo totalmente contrário a isso. E o que a nossa geração atual, principalmente nas mídias sociais, que é onde a gente tem mais contato, acho que a gente está vivendo um tempo onde a gente tem mais contato pela rede social do que pessoalmente, isso é um fato. A gente tem mais contato com as pessoas digitalmente do que pessoalmente, mas a gente vê isso claramente. As pessoas insubmissas e querendo glória para si, querendo seguidores para si, quando na verdade a gente precisaria estar buscando seguidores para Cristo. Esse era o nosso maior anseio, esse deve ser o nosso maior desejo, ter milhões de seguidores para Jesus. E não pense que é negociando o evangelho, suavizando o evangelho, que a gente vai conseguir isso, e muito menos colocando o eu no centro. Porque a gente sabe que a gente está errado. E esse é o grande problema do Evangelho para quem não foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Eles não conseguem enxergar que essa confrontação do Evangelho em nos colocar sempre no lugar de errados é a visão correta da coisa. Porque nós pecamos, nós falhamos. A palavra de Deus fala: todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. Nós somos falhos. Como que eu vou colocar alguém completamente falho no centro das coisas? Vamos lá, no seu emprego, você pegaria e colocaria alguém completamente inexperiente para fazer a sua função? Jéssica, essa semana eu vou assumir a confeitaria, tá? Vou lá fazer os bolos para você. Vão ficar ótimos os bolos, viu? Você vai vender que é uma beleza. Principalmente a decoração, vai ficar tão bonita. Vai ficar linda. Eu não consigo, eu sou completamente inexperiente para estar ali no lugar dela. Vai ser um bolo que ninguém vai dar conta de comer. O último que eu fui tentar fazer em casa saiu tudo embatumado. Não vai dar certo, não vai dar certo. Ela tem que estar ali porque ela tem experiência naquilo. Quando a gente tenta colocar o eu no centro das coisas, é como se a gente estivesse colocando o Renan para fazer bolo para a Jéssica. Não vai dar certo, vai dar ruim. Vai dar muito ruim. E é o que a nossa geração atual tem vivido. Tem tentado se colocar no centro, comandando, conduzindo, enfim. Não precisa a gente ficar falando muito, porque a gente está vendo que o negócio está degringolando cada vez mais. Basta a gente ligar a televisão, ligar qualquer serviço de streaming aí, seja de música ou seja de séries e filmes, você vai ver cada coisa que a gente é obrigado a assistir e ver, que é assim,
assustador. Assustador. E nós podemos criar para nós os nossos zigurates, né? As nossas tentativas de ser maior, ser grande, ser poderoso. Nós continuamos construindo torres como essa. E quem que não deseja fama, prestígio, renome? Talvez você não deseje em larga escala, como digitais influencers que a gente vê por aí, porque talvez você fale assim, não, Deus me livre, eu vou perder minha privacidade. Mas que você queria ser reconhecido no seu trabalho, talvez ser visto com bons olhos, talvez ser mais reconhecido, ganhar mais, isso todo mundo quer. Talvez você não queira aí ter milhões de seguidores, porque sua privacidade vai ficar de lado, né? Mas todo mundo gosta de ser paparicado. Todo mundo gosta de ser bem visto, elogiado, colocado no topo. E por vezes nós criamos também as nossas torres, que são meios para a gente ser elevado, os ídolos no nosso coração. Talvez o seu eu tenha sido um ídolo na sua vida. Talvez a grande dificuldade que você tenha tido de servir a Deus, de ter uma vida mais submissa a Ele, uma vida mais devota, uma vida mais piedosa, encontrei a palavra que eu queria, uma vida mais piedosa, seja os ídolos do seu coração, sejam os zigurates que você tem criado aí para te colocar lá no topo. Diante disso, de tudo isso que a gente viu aqui, qual que é a esperança para o projeto orgulhoso de uma sociedade que vive em confusão e conflito, porque se curvou à ideia de que é proibido proibir? Aí a gente vê no versículo 5. Desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor desceu até Babel. E é muito engraçado isso aqui, porque eles estão construindo uma torre para chegar até Deus e ainda assim Deus precisou descer. Foi um pouco irônico aqui até o contexto da escrita, porque eles estavam construindo uma torre para chegar até Deus, alcançar Deus. Tecnicamente, Deus não precisaria descer se a torre alcançasse o seu objetivo. Aqui Deus destrona tudo que eles estavam fazendo. Ele precisou descer. Ele precisou descer para chegar até o povo. Ele desce no meio da confusão, que é a cidade dos homens, e tenta ali realmente mudar aquela situação. Entenda uma coisa. Deus não estava ali, o negócio deu errado, peraí, eu vou tentar consertar aqui, vamos dividir esse povo, porque agora o negócio deu ruim aqui. Não é isso. Deus não perde o controle, mas Ele para aquela situação para o bem do próprio povo. Pense o que seria daquele povo se eles continuassem entregue às suas próprias paixões, aos seus desejos pecaminosos, às suas vontades, ao seu egocentrismo, à sua insubmissão. Aonde aquele povo chegaria? E em muitas situações, Noé, por exemplo, Adão e Eva no jardim, quando são expulsos de lá, as atitudes que Deus toma, não é, epa, peraí, perdi o controle da situação, vamos ter que mudar a rota aqui. Não. É uma maneira de cuidar dos seus filhos. Porque todas as vezes, e Paulo vai falar isso lá em Romanos 1, que nós somos entregues às nossas próprias paixões, rapaz, o negócio dá ruim, viu? Dá ruim. Se Deus deixasse a gente fazer as coisas do jeito que a gente quer, ia dar ruim. Pense aí você que é pai, mãe, se você deixasse o seu filho fazer tudo que ele quer fazer. Ia dar ruim, né, Sandra? Ia dar ruim, claro que ia. O negócio não ia ficar bom para o lado das crianças, não. E assim é Deus também. O que Deus fez aqui foi um ato de graça, de misericórdia, em espalhar aquele povo, fazer com que as línguas se dispersassem, fossem diferentes umas das outras, para que aquele povo não cavasse a sua própria cova e não chegasse à sua própria ruína. Quando nós colocamos o eu no centro, quando o eu usurpa o lugar de Deus, nós caminhamos para a nossa ruína. Cuidado com isso. Como está falando aqui, Deus ele não se sente ameaçado por aquela situação. Ele simplesmente age com graça e misericórdia. Então, por vezes, na nossa vida, quando Deus nos diz não,
é por graça e misericórdia também. Os nãos de Deus na nossa vida são graça, são ações providenciais. E eu tenho certeza que você, assim como eu, já olhou para trás e viu um não de Deus. Deus, obrigado. Obrigado, porque lá atrás o Senhor falou não para mim. Obrigado, porque o Senhor falou não para mim, porque eu nem sabia o que eu estava pedindo. Ou então, eu queria muito aquilo, mas eu precisava aprender mais sobre isso para poder ter aquela bênção. Eu precisava crescer, amadurecer, melhorar, me tornar um servo melhor para poder ter isso nas minhas mãos. Enfim, a gente já olhou várias vezes para os nãos de Deus e agradeceu a Ele por ter dito não. Os nãos de Deus são graça também. Os nãos de Deus são misericórdia também. Esse objetivo só é cumprido quando Deus novamente se move na história, desce mais uma vez a esse mundo e habita entre nós, lá em João capítulo 1, versículos de 1 a 2. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa situação toda que a gente viu aí, de insubmissão, de egocentrismo, de Deus não ter vez, ela só muda em Cristo Jesus. Apenas Cristo Jesus pode mudar a nossa maneira de enxergar o mundo. Não é discutindo com alguém, brigando com alguém que pensa diferente, que pensa como o pessoal de Babel, por exemplo, que a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Mas é Cristo. Deus, o próprio Deus desceu para nos salvar. O próprio Deus se humilhou, se fez homem como um de nós. O próprio Deus escolheu morrer a morte que era nossa para nos salvar. E esse Deus que desceu até nós é o único que pode transformar o coração do ímpio. É o único. Assim como Ele transformou o meu e o seu. Assim como Ele transformou o nosso coração lá atrás, Ele também pode transformar o coração daqueles que estão perdidos. E eu tenho certeza que quando Deus mudou o seu coração, muitas das coisas que você achavam que eram corretas, legais, bacanas, parece que uma chave virou. Não, isso não é bom não, isso não é legal não. Talvez tenha sido por alguma instrução de algum líder espiritual, ou talvez tenha sido o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus te convencendo que aquilo não era correto. E é isso que o Espírito Santo pode fazer no coração daqueles que estão lá fora. Para encerrar, nós temos vivido aí uma geração de um evangelho muito raso, como eu falei no início. Um evangelho de rede social que se propaga numa velocidade louca e que traz é muito raso, porque você, no máximo 15, 30 segundos ali é o que você consegue ver num story e acabou. Mas não é só a questão do tempo com que ele é exposto para você, mas da qualidade, do teor, da origem dele também, da doutrinação que é passada ali. Muito cuidado. A gente vive uma geração onde é proibido dizer não, proibido proibir. E nós temos como cristãos a cada dia sido mais esmagados por essa cultura. E a gente às vezes se sente muito acuado. Sim, a gente precisa tomar cuidado com algumas questões, porque têm se tornado até questões legais, judiciais, para o nosso lado. Mas a gente jamais pode deixar de dizer que o pecado é pecado. A gente jamais pode deixar de dizer que o que é errado é errado. A gente jamais pode olhar para o errado e falar, não tem problema não, isso aí se a gente for falar que está errado, vai dar um problema para o nosso lado, vai dar uma confusão. Vai dar. A palavra de Deus diz que seria assim, que nós seríamos perseguidos. E a gente não está nem um beijo de pulga de saber o que é perseguição por sermos cristãos, viu? Não está nem um beijo de pulga de saber o que é isso. Mas o alerta que eu quero deixar para nós como igreja hoje é: cuidado com essa cultura de que está tudo certo, está tudo bem se te faz feliz, não, assim pode, assim não pode, assim está certo, assim não tem problema. Não, pastor, não tem problema. Tem problema sim. Tem problema sim. Cuidado. Bom, com que você, aí voltando aí, principalmente para as redes sociais, cuidado com o que você posta. Cuidado com o que você, não só de você mesmo, ou até questões, mensagens bonitinhas, cuidado também com o que você posta. Porque talvez você possa estar propagando algo
que é mentira, algo que está suavizando e liquidando o evangelho de Deus. E cuidado com a sua mente também. Não é tudo que o mundo fala que é certo. Não é tudo que o mundo fala assim, não tem problema, para com isso, você está muito retrógrado. Já mudou. Cuidado, muito cuidado. Tá certo? Vamos orar? Alguém? Sim. Pode falar, é verdade, vou abrir para perguntas também, comentários. Exato. Sim. Massacrando ela. Massacrando. Uhum. É, exatamente. A Marilene está comentando, eu vou falar aqui, repetir para o pessoal que está nos assistindo em casa. Ela comentou sobre a dificuldade que o cristão tem tido atualmente de falar não. Para nós tem sido muito difícil falar não para coisas que a gente sabe que são erradas, né? Ela citou o exemplo da cantora Bruna Carla, num desses podcasts aí cristãos da vida, ela falou sobre é isso mesmo que nós estamos falando, de que o evangelho ele tem que ser pregado, o que é não, o que é pecado, o que pode, o que não pode, de acordo com a Bíblia. Ela foi muito firme. Eu já gostava de algumas canções dela, passei a admirá-la muito mais ainda depois dessa postura dela perante as redes sociais. E num contexto ali de algo que ela falou, a internet está massacrando a menina lá. E eu acho que é nesse momento que nós também, cristãos, que concordamos com ela, precisamos nos levantar, compartilhar o vídeo, apoiar e dar o nosso aval também, porque o que ela falou é bíblico. O que é não, o que a Bíblia fala que é não tem que ser não, pronto, acabou. Só que é claro, a gente tem que ter... Ela teve muita sabedoria no falar, ela não saiu falando de qualquer jeito, falando asneiras. Ela foi muito sensata nas palavras dela. Depois você pode procurar lá, Bruna Carla, podcast, você vai ver e vai poder acompanhar a entrevista dela completa, e ela falando isso. Ela foi muito sensata e muito polida no falar, muito correta mesmo, muito sábia. E é assim que a gente tem que se portar, tá certo? E vai ficar cada vez mais difícil para a gente dizer não. Vai ficar cada vez mais difícil para a gente dizer que tal coisa é proibida perante a Bíblia, tá bom? E a gente precisa estar, firme. Firme o golpe aí, cristão. Firme o golpe, que o negócio vai ficar difícil. Mais alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Sim. Exato. 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 Spurgeon falava isso, né? O cristão ele está no caminho certo quando o mundo o odeia. Quando o mundo olha para ele e fala, que bonitinho, que legal, é sinal de que talvez não, com certeza ele não está no caminho certo. Spurgeon falava isso assim categoricamente. Sim, Nássera? Não, não vi não. Triste. Uhum. É. Repetir ali para o pessoal de casa. A Nássera está comentando sobre algumas pesquisas que saíram recentemente sobre o número de cristãos o número de pessoas que não acreditam mais em Deus. E isso tem crescido a cada dia mais, né, nos países Dinamarca, Estados Unidos, até no próprio Brasil. E isso se dá a essa questão que a gente estudou. É muito mais fácil viver numa sociedade onde Deus não existe.
É muito mais fácil eu tentar me convencer que Deus não existe e para eu poder viver minha vida, a minha liberdade tranquilamente, do que eu assumir que existe um Deus e que eu tenho que prestar contas para Ele. Certo? Pastor Carlos? Uhum. Exatamente. Muitos países de princípio protestante, inclusive, né? Triste isso. Holanda, Áustria e tudo mais. Mais alguém para a gente encerrar? Isso, para a gente encerrar aqui. Sim, minha irmã. Uhum. Uhum. Para o mundo hoje, só é inteligente, só é sábio, só é correto aquele que se enquadra nos padrões. Então, aí eu volto à frase de Spurgeon, né? Não pense que o mundo vai nos amar porque nós seguimos a palavra de Deus. O mundo vai cada vez mais nos odiar e a gente precisa estar firme. A gente precisa estar firme. Vivemos dias tenebrosos nesse sentido, onde para você ser aceito, você precisa concordar com tudo que o mundo prega lá fora e falar que tudo está certo, e aí a gente acaba suavizando o evangelho. E se você não suaviza o evangelho, você pode ir preso, você pode ser perseguido, cancelado nas redes sociais e tantas outras coisas podem acontecer com você, como foi o caso aí da cantora que a gente acabou de citar. Muito cuidado, cristãos. Vamos buscar aí joelho no chão, tá? Muito joelho no chão, porque os dias têm sido cada vez mais difíceis para nós. E a gente precisa estar firme na rocha, que é Cristo. Não é proibido proibir. A palavra de Deus proíbe muitas coisas. E nós somos os mensageiros dessas proibições que trazem vida. Trazem vida. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.